Oi pessoal, tudo bem? Vou aproveitar essa luz de fim de tarde para comentar um pouco das minhas leituras de maio com vocês. Maio foi um mês mais leve comparado a abril. Eu estive doente, quem me acompanha no Instagram e deve ter visto alguma postagem sobre isso. Então diminui meu ritmo, mas mesmo assim ainda consegui ler bastante coisa. E foi até bom, me fez pensar bastante sobre essa... Ainda estou pensando, na verdade, sobre essa questão da velocidade de leitura, da quantidade de leitura, de livros que você acumula no mês. E até nessa questão de estar sempre lendo com metas e com um objetivo de terminar em dia tal, assim. Eu tentei esquecer um pouco isso em maio, de não ficar lendo com base em nenhum cronograma, com algumas leituras, mas ainda foi difícil, porque eu confesso que com esse tempo que eu tô no Instagram falando de livros, eu acho que eu me habituei muito a ler sempre botando alguma meta, sabe? Até o fato de eu escolher os livros do mês, assim, já vem na minha cabeça essa coisa de que eu tenho que terminar em um mês, e eu fico fazendo metas e tal. Eu quero, no futuro, não ficar mais desse jeito e tentar realmente ler quando der vontade de ler. Isso com a minha primeira leitura concluída em maio, que foi O Grande Sertão Veredas. Eu comecei esse livro em fevereiro e eu terminei no dia 3 de maio. Eu considero que foi uma leitura terminada, né? Por isso que em maio, mesmo tendo passado mais tempo lendo ele em outros meses. E foi tipo isso, assim, eu passei quase um mês, não, eu passava 2 semanas sem ler muito Grande Sertão Veredas. E por mais que seja um livro magnífico, eu nem sempre tinha ânimo ou disposição para pegar nele. E aí, às vezes eu ficava assim, nossa, será que tem alguma coisa de errada comigo? Como é que eu posso não estar sentindo prazer e ávida por ler um livro clássico e fenomenal? E tinha momentos que tudo que eu queria era ficar lendo Harry Potter, mas talvez seja porque eu comecei esse livro num momento crítico, né? Então, é importante a gente ver que a leitura não é dissociada do que está acontecendo externamente na sua vida. E aí tinha vezes que eu queria ficar só lendo Harry Potter e não lendo Grande Sertão Veredas. Mas terminei esse livro e pra mim foi uma grande conquista atravessar esse sertão aqui do Guimarães Rosa. E aí depois eu li esses 2 livrinhos aqui infantis, na verdade foi até antes, lembrando melhor, que a gente lê tipo em minutos, né? Então, mas eu já falei no outro livro de Book Haul que eu peguei esses livros para uma pesquisa. Então, foi só mesmo para ver, conhecer esse lado infantil da Bell Hooks. E eu amei demais, achei os 2 lindíssimos. Depois eu passei umas 3 semanas me dedicando a ler alguns livros que estavam meio empacados. Isso foi uma novidade para mim, porque eu costumo ficar lendo muitos livros ao mesmo tempo, e eram muitos livros ao mesmo tempo, mas geralmente eu ficava a cada 3 dias ou 5 dias com uma leitura nova. Estava sendo meu ritmo de leitura até então. Mas eu decidi não ficar pegando muitos livros e começando muitos livros e me concentrar em terminar os que eu já tinha começado. E um desses foi o Não Vou Mais Lavar os Pratos, da Cristiane Sobral, um livro de poesia. E eu li bem devagarzinho mesmo, assim, ao longo do mês, principalmente de manhã, até pensando no projeto da Mari Dal Chico, não sei se vocês conhecem, que é Café com Poesia. E foi um livro que eu gostei muito, muito de ler. Eu tive a oportunidade de conhecer a Cristiane Sobral pessoalmente e comprar o livro diretamente dela. Ela veio aqui em Fortaleza para um curso e a aula inaugural desse curso foi ela que deu junto com outras mulheres e foi um encontro muito emocionante, de muito aprendizado para mim. Eu não conhecia a vida da Cristiane Sobral, eu só conhecia o nome dela
e tinha muita curiosidade de ler a obra dela. E é um livro que perpassa essa temática da vida da mulher negra, mas também tem muitas outras. Claro que são questões raciais e questões feministas estão em grande parte do livro, mas tem muitas outras questões aqui. E eu gostei muito, tem vários que eu quero marcar. Eu vou ver se eu faço uma resenha mais elaborada depois, ou no blog, ou aqui mesmo. Tô pensando em fazer um vídeo especial com escritoras negras e brasileiras contemporâneas, e com certeza esse livro vai estar na lista, né? E aí, eu li o Chamadas Telefônicas, do Roberto Bolanho. Comprei esse livro ano passado. E eu li mais ou menos um conto por dia. Nem sempre eu lia um conto por dia. Mas eu adorei esse esquema de ler um conto por dia, assim. Virou algo meio até ritual. À noite eu tinha aquele momento de parar para ler aquela única história, né? E eu acho que é algo que eu vou manter nos outros meses, porque eu tenho vários livros de contos que estão meio empacados aqui na minha estante. Eu vou até pensar em fazer um vídeo sobre esses livros de contos. E eu não sei muito bem, não consigo muito bem falar ainda sobre esse livro. Eu já consegui escrever, mas para mim ainda é complicado organizar a fala sobre um livro. A escrita flui bem rápido. Mas eu já tinha contato com o Roberto Bolanho, esse é meu segundo contato. Eu li o Detetives Selvagens e o sentimento foi bem parecido. Eu saí apaixonada e ao mesmo tempo com raiva dele. Apaixonada porque eu gosto muito da sensibilidade dele para falar de arte, para falar de literatura, para falar da poesia. Ele tem esse sentimento assim do poeta latino-americano sem dinheiro no banco, meio Belchior, que eu acho nele. Tanto que depois que eu terminei a leitura, eu fui escutar algumas músicas do Belchior e eu achei que tinha tudo a ver as letras do Belchior com as temáticas que atravessam esse livro. E a parte da raiva é porque tem bastante coisa machista. E, por outro lado, eu acho, não é que eu ache ok, eu não acho ok, mas meio de se esperar. Ele tem muita sensibilidade para arte, para poesia, a escrita dele é muito bonita, mas a visão dos personagens masculinos das mulheres são meio machistas. Tipo, toda vez que encontra uma mulher, parece que só pensa eles têm todos os homens que encontram, as mulheres têm algum envolvimento sexual. Então, esse é um dos pontos, mas eu vou falar melhor em outro vídeo ou outra resenha. Eu, ainda com essa parte da raiva, eu recomendo muito essa leitura e pra mim é muito especial, principalmente a primeira parte, é a que eu gostei mais, assim, perfeita. Assim como Detetives Selvagens foi meio que o contrário, eu não gostei muito da primeira parte, mas a segunda e a terceira é de arrebentar o coração. E aí, eu estava participando em maio de um desafio que era o Springathon, que consistia em você ler um livro de não ficção que tivesse alguma relação com a natureza. E aí, isso pra mim foi muito inusitado. Eu adoro desafios literários que me tirem da zona de conforto, sabe? Eu adoro desafios literários inusitados. E eu tenho esse livro aqui em casa, e eu guardava ele assim como um tesouro. Ele é um presente da minha melhor amiga, e ele é um livro muito lindo, muito, muito lindo. Eu fiz um vídeo no IGTV mostrando esse livro por dentro. É uma coisa assim, fora de sério. Ele vai falar, então, meio que a história do girassol, né? Por meio das obras de arte e também por meio da literatura, mas mais focado nas obras de arte. E ele vai desde o começo como que o girassol começou a surgir na Europa e da onde que veio e quais são as fontes científicas da origem do girassol e tal. E ele vai falando das representações sociais que a imagem do girassol tem nas pinturas, coisa que eu nunca parei para pensar na minha vida. E aí ele vai falando que, por exemplo, durante muito tempo o girassol nas pinturas queria passar uma imagem de fidelidade, de devoção, de amor eterno. E é algo que eu nunca parei para pensar. Além de você ter esse conhecimento, você
se deleita nessas imagens que são muito lindas. A última que eu fiquei mais apaixonada foi essa aqui. Olha isso aqui, porque ó, tem a luz do sol entrando. Eu achei muito lindo. Ali no Kindle foi o No One Belongs Here More Than You, da Miranda Julie. Esse livro eu já tinha lido em português, mas eu não sabia. Porque em português a tradução desse livro ficou assim: é claro que você sabe do que eu estou falando. Não tem nada a ver com o título original. E eu tenho esse livro em português, mas está emprestado há muito tempo. E eu estava querendo voltar a ler em inglês. Eu tentei ler Jane Eyre e eu não entendi, foi muito difícil para mim. Então eu sabia que a escrita da Miranda Julie era uma escrita contemporânea, coloquial e que eu ia conseguir ler. Então eu tinha esse livro no Kindle e resolvi começar a ler para voltar esse hábito de ler livros em inglês. Quando eu comecei a ler, no segundo conto me veio uma sensação tipo assim: eu acho que eu já li esse conto na minha vida. E aí eu pedi pra minha amiga que tá com o meu livro mandar a sinopse do... A sinopse não, o sumário do livro em português e eu vi que era o mesmo livro. Mas eu decidi continuar lendo porque eu li esse livro em português há muito tempo mesmo. Então foi como ler pela primeira vez, ainda mais lendo na língua original, que tem muitas diferenças, principalmente por ter muitas gírias e enfim. E eu gostei novamente, eu já tenho um texto no meu blog sobre esse livro em português, mas eu vou dar uma relida e refazer algumas coisas, mas a sensação também foi a mesma diversão que eu tive quando eu li em português. Mas todas as histórias eram bem novas pra mim, eu não lembrava só lembrava da segunda, o resto eu não lembrava de nenhuma. E quem não conhece a Miranda Julie, por favor, vá atrás, porque ela tem um humor único, assim, é uma coisa que eu não sei nem explicar, sabe? As pessoas mais esquisitas que você vai encontrar na vida, que você não sabe nem que existe uma pessoa tão esquisita desse jeito, ela cria essa pessoa. Ou então é como se ela pegasse, assim, algum hábito esquisito que você tem aí escondido e você não deixa ninguém saber, e ela vai lá, descobre esse hábito e expande mais ainda. É meio isso. Todos os personagens dela são esquisitos, são outsiders de um jeito, assim, bizarro, sarcástico, irônico e eles se metem em situações muito inusitadas, como esse segundo conto, que acho que por isso que eu lembrei, porque foi uma coisa muito inusitada, que é sobre uma professora de natação, que nunca foi professora de natação, e ela ensina três idosos no prédio onde ela se muda a nadar sem piscina. Então eles aprendem a nadar no chão. É uma coisa assim, tipo, quê? Mas essa é a reação que você tem cada vez que lê um conto da Miranda Julie. Ela lançou, e ela também é cineasta, lançou um filme recentemente, não tá ainda disponível nos cinemas, não sei quando é que vai estar, mas ela tem 2 outros filmes que eu também recomendo muito, que um é O Futuro e o outro é Me and You and Everyone We Know. E eu acho muito divertido mesmo, a Miranda Julie. E eu também li no Kindle boa parte, avancei na verdade um pouco mais na minha leitura de Don Quixote. Eu achava que eu ia conseguir terminar em maio, mas é aquela coisa assim, Don Quixote eu leio quando eu tô com vontade. Às vezes eu me forço a ler um pouquinho mais, mas tem semanas que eu fico assim, não tô afim de ler Don Quixote. Aí eu passo 2 semanas. Eu tô lendo esse livro desde agosto e eu já entendi que esse é o meu ritmo com ele. Eu também não me cobro a tentar ler mais rápido. Às vezes eu fico pensando em abandonar, mas eu quero terminá-lo, então aí eu penso assim, quero terminar. Eu leio 3 capítulos, aí passo uns dias sem ler, e assim um dia eu termino. E eu acho que não tem problema passar tanto tempo assim, porque não sei se vocês já leram Don Quixote, mas nem todo, assim, são muitas histórias, e você não vai lembrar de todas mesmo, não vai. E ele começa às vezes uma história no capítulo e essa história dura 2 capítulos e depois já é outra história. Então, se você demora tanto tempo assim pra ler, como eu tô lendo há meses, não tem problema, porque daqui a 3 capítulos já vai ser uma outra história. Então, mesmo que você não lembre do começo, o começo já não tem mais nada a ver com o meio e tal. Então é bem tranquilo, é um livro que dá pra você ler a vida inteira, se você quiser. E, bem, essas foram as minhas leituras de maio. Foram leituras bem diversificadas, teve poesia, teve romance clássico, 2 clássicos, né, tá? Teve um livro sobre uma não ficção, sobre natureza, teve 2 livros de contos, então eu li, teve infantil,
foi um mês bem diversificado. Eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.